Não é preciso ter muito dinheiro para investir nas bolsas americanas. E hoje eu vou te mostrar que com pouco você já pode se tornar um investidor. Olá, se você é novo aqui no canal, meu nome é Eduardo e nesse canal eu trago informações para te ajudar a investir nas bolsas americanas. Então, se esse é um tema que já te interessa, se inscreve no canal e aciona também o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos. Então, olha, se você acha que era requisito ser rico, por exemplo, para investir nas bolsas americanas, eu te digo que pelo menos no volume de dinheiro que você pensava ou imaginava, isso não é necessário. Porque aqui nesse vídeo eu vou te mostrar justamente os caminhos fáceis e simples de você investir e lucrar e ainda em dólar. Então, hoje eu quero te falar a respeito dos chamados ETFs, que são fundos de investimentos que atuam em todos os setores, com commodities, com países, com índices. É como se você fosse comprar uma cesta de ações. Porque então se você está comprando uma porção de ações que estão justamente dentro desse chamado ETF. Por exemplo, o ETF com símbolo VOO replica o SP500, um índice muito conhecido nos Estados Unidos, que significa então que você estaria comprando 500 diferentes ações só com esse ETF. Aqui você pode ver nessa tela a sobreposição da movimentação entre o SP500 na cor azul e o VOO em vermelho, onde é possível então você ver como o VOO acompanha o índice em todo o seu movimento. A título de informação só, se caso você tivesse investido em junho de 2016, você teria pago por volta de 192 dólares, mais ou menos, 190 dólares. Já agora, em junho de 2021, valeria mais de 388 dólares, o que demonstra que em 5 anos o seu dinheiro teria mais do que dobrado. E veja que então que desta forma você não precisaria que ficar se preocupando em formar então um portfólio diversificado, já que a natureza desse índice já faz isso para você. Claro que para escolher um ETF é importante olhar dentro do grupo de ações desse ativo, se há boas empresas ali dentro, que elas vão garantir, claro, para você um futuro de valorização das ações. Então, para isso, eu vou te dar uma dica de ouro. Olha só, vamos acessar o site etf.com agora. Então, aqui na página do Google, nós conseguimos encontrar a forma de você fazer uma pesquisa, por exemplo, de etf.com, ou no meu caso, eu já tenho salvo. Eu digito aqui etf.com, ele vai abrir a página desse site que você consulta o ETF que você quiser. A título de exemplo, eu vou colocar aqui o VOO, clicou aqui, ele vai puxar o ETF, os dados financeiros que você encontra aqui do ETF, e para baixo, quando você vai descendo aqui especificamente, tem várias informações que você pode pesquisar, você vai encontrar, por exemplo, a aba de performance, informando os últimos, vamos dizer, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, enfim, né? Aqui você encontra também os países que ele está focado, claro que Estados Unidos, e outras situações aqui, por exemplo, bem importantes, que são os setores que ele abrange e quais as ações que estão dentro desse ETF, que é o que importa para você verificar a qualidade do teu ETF. Então, quando você for pesquisar qualquer outro ETF, você já sabe exatamente o caminho para você encontrar e saber, claro, qual a qualidade do investimento que você vai estar fazendo. Agora, para comprar os ETFs, é o mesmo caminho então que você faz para comprar ações. Ou seja, você deve ir à tua corretora, onde você já tem conta, e você vai digitar o símbolo do ETF, por exemplo, VOO, e você vai escolher então a quantidade que você deseja comprar e igualzinho a ação, pronto, está feita a compra. Agora, eu quero ponderar com você as vantagens e as desvantagens dos ETFs. Vamos começar com as vantagens? Olha, ele é fácil de você comprar, é igual uma ação. Você consegue diluir o risco pela quantidade das ações que estão ali dentro. E essas ações, claro, desses ETFs são pouco expostas à manipulação, já que são muitas empresas. Imagine o SP500, são 500 empresas. Não é tão fácil você manipular um mercado tão grande quanto esse. Há também o alto volume de negociação, que dá uma estabilidade para esse tipo de produto. Agora, vamos também para as desvantagens. A primeira delas seria que dilui os ganhos, já que, claro, a movimentação de muitas ações é diferente da movimentação de uma ação apenas. E outro ponto é o crescimento dessas ações. Ela tende a ser mais lento do que umas ações individuais, por exemplo. Porque imagine, por exemplo, um barco vazio. É muito mais fácil manobrar esse barco. Agora, se você encher esse barco de produtos, por exemplo, de várias ações, como os ETFs, claro que ele vai ficar mais pesado e essas manobras não são tão rápidas. Assim, da mesma maneira, as ações vinculadas aí, então, aos ETFs, elas não têm uma movimentação tão rápida quanto teria de uma ação, por exemplo. Então, como exemplo, da mesma forma que a gente comparou o VOO com o SP500, vamos fazer uma comparação agora com as ações da Tesla.
Olha a diferença de oscilação e de ganhos. Ou seja, se você tivesse investido $1.000 em Tesla, você teria ganhado muito mais do que se você tivesse investido só no S&P 500, por exemplo. O gráfico deixa claro o crescimento absurdo, claro, que a Tesla teve nesse período. Mas a Tesla é uma das empresas dentro do ETF VOO. Então, como existem outras 499, o crescimento dela se dilui dentre todas as outras. Tá? Então, ETFs são meios fáceis e seguros de investir, mas é preciso levar em conta que quanto mais risco, mais recompensa, menos risco, menos recompensa. Agora vamos então analisar algumas opções de ETFs. Mas veja que as ações que eu mencionar aqui não são indicação de compra, até porque você sempre deve fazer sua própria análise antes de investir, ao invés de somente confiar na opinião dos outros. Faça a tua lição de casa. Então, analisando o VOO, que eu já te falei, e olhando o ETF, a gente consegue ver então o crescimento que ele tem tido. E é bem consistente, e ainda ele paga, considere isso, dividendos de 1,61% ao ano, que pode não parecer muito, mas se a gente somar com o aumento da ação, então este já começa a ficar um pouquinho melhor, ele agrega valor, sempre vai agregar valor. Tá? Então leve em consideração isso, levando em conta, claro, a qualidade das empresas que fazem parte desse ETF. É um dos que mais atraem, né, para quem quer começar, por exemplo, até porque não tem muito risco. Outro ETF é o VTI. Ele é diferente do VO, porque ao invés do VO, por exemplo, que só tem 500 empresas, e você vai dizer assim, mas só? Porque o VTI ele é um pouco mais abrangente. Ele tem 3.477 empresas, que cobrem nada mais, nada menos que todo o mercado e todos os setores da economia americana. O que isso vai permitir que esse ETF tenha? Estabilidade muito maior. Claro, e da mesma forma que o VOO, ele vem crescendo constantemente, como você pode verificar. E olha só, ainda paga 1,54% ao ano também em dividendos. E para ver então quais as principais empresas que compõem esse portfólio, então vamos voltar ao site etf.com e vamos dar uma olhada? Agora então eu já estou aqui no site etf.com, vamos colocar aqui agora o símbolo VTI. Ele vai basicamente puxar as informações tanto quanto ele fez com o VOO, a questão financeira. Você vai descer e vai encontrar da mesma maneira então a média de ganhos. Agora aqui você vê uma pequena diferença, que é diferente do VOO, o VTI tem um pequeno percentual também em empresas do Canadá. Os setores que ele está abrangendo, uma vez que ele realmente é mais abrangente que o VOO, então você encontra aqui as empresas que estão vinculadas a ele. Obviamente, você consegue ver que há uma similitude entre os dois, até porque aqui é como se eu poderia dizer que o VO está contido dentro do VTI. Então, por isso que, claro, ele dilui mais o seu risco, mas você há de convir também que o retorno é menor. Mas agora você pode ver aqui, ó, que as empresas elas também se repetem, só que numa quantidade, além das que existem no VO, muitas outras vão aparecer nesse ETF diferente do VO, que só pega as 500. Agora eu vou te mostrar um ETF que tem a ver com imóveis. É o chamado VNQ. Dentro dele existem 178 diferentes ações. E ainda ele paga um dividendo de 3,22 ao ano. E você pode ver que a média dos últimos 10 anos foi de 9,44% de rendimentos. E comprando esse produto, você já pode se considerar um investidor do setor imobiliário, inclusive. Também temos o QQQ, que representa as 100 maiores empresas negociadas na Bolsa Nasdaq. E como é possível ver o crescimento nos últimos 10 anos, ele foi de mais de 20%. Mas aqui é importante ver quem impulsionou esse crescimento. Olhe o nome das empresas que fazem parte desse portfólio: Apple, Microsoft, Amazon, Google. Não é à toa a valorização dele de maneira tão absurda nesses últimos anos, não é? Eu não poderia também deixar de fora agora o chamado VB, que tem por base as conhecidas Small Caps, que são voláteis quando a gente leva em conta a individualidade delas, mas quando devidamente escolhidas, diversificadas pelo número de setores da economia e principalmente em períodos de recuperação econômica, por exemplo, pós-pandemia, tem boas perspectivas de crescimento.
tanto que o rendimento em 10 anos superou os 12%, mostrando o poder então da diluição dos riscos em diversos setores da economia, o que vai contrabalancear as oscilações de mercado. Quando falamos de diversificação, levando em conta os mercados emergentes, IEMG é o segundo maior fundo voltado para mercados emergentes, diversificando então suas ações em mais de 2.500 empresas de diversos setores. E eu estou mencionando ele, não o primeiro posto, porque o que movimenta o maior valor é o chamado VWO. Só que quando a gente coloca em perspectiva de crescimento, o IMG foi bem melhor. Olha esse mapa e veja a diversificação. O IMG atende bem esse aspecto, já que revela como é abrangente o alcance dos investimentos desse ETF. Quando a gente compara com os números de outros ETFs que eu já falei, pode parecer não ser muito atrativo, mas levando em conta o futuro, que deve ser o nosso foco, veja que o crescimento dos mercados emergentes se mostra bem promissor, ainda mais quando a gente está falando de China, onde esse ETF investe mais de 33% do seu portfólio. Agora, olha esse ETF de valor bem baixo e que se volta para energia limpa, que me parece, claro, uma barganha até pelo valor, já que tanto se tem falado nos últimos anos, ele é o ICLN, que tem em seu grupo de ações empresas de energia solar, hidroelétrica e fontes de energia renováveis, alternativas, né? E ele distribui seus investimentos em vários países, sendo que o de maior peso é os Estados Unidos. E agora, com o governo democrata, ele está focado em questões de defesa do meio ambiente. Então a gente pode concluir que esse tema de energia limpa é o futuro, meus endinheirados. E olha, esse é o maior fundo em termos de valor nesse setor, com um valor de mercado de mais de 30 bilhões. E leva em conta as maiores empresas do setor, com um potencial muito bom de crescimento. E o valor de ação é bem acessível para quem começa, claro, né? E quer diversificar principalmente. Sendo que custa agora, quando eu estou gravando esse vídeo, um pouco mais de $20, tá? Já outro ETF, agora no âmbito dos veículos autônomos, a gente tem o chamado DRIV, que tem ações de 75 empresas que desenvolvem, produzem e focam em tecnologia desse tipo de veículos. E que, como a gente já falou aqui, esse governo democrata nos Estados Unidos tem focado muito nessa ideia de preservar o meio ambiente. Então, só nos Estados Unidos o objetivo é que esse mercado de carros elétricos, por exemplo, a ideia é que 1/3 de toda a frota americana seja de carros elétricos e muitos com essa tecnologia autônoma embarcada, inclusive. Agora, então, imagine o crescimento desse mercado em âmbito mundial, levando em conta como os Estados Unidos influenciam o mundo com relação a essas tecnologias chamadas disruptivas, né? E como a gente vê nos últimos 3 anos, o crescimento rompeu a média de 25%. Olha só, é muito. E promete grande impulso ainda pelos catalisadores de mercado que estão se apresentando ao redor do mundo, onde a tecnologia de carros elétricos e autônomos vão caminhar juntas, tenha certeza disso. Falando em tecnologia, a internet de próxima geração, ou 5G, é sem dúvida nenhuma uma das principais formas de investimento, que quando olhamos no longo prazo estarão entre então as melhores opções. E aqui eu estou falando do ETF chamado ARKW, que é gerido pela conhecida gestora Cathie Wood, que já foi chamada de Warren Buffett de saia, inclusive, que administra uma série de ETFs da linha ARK. Compõem o ARKW empresas de inteligência artificial, Big Data, computação na nuvem, cibersegurança, redes sociais, comércio eletrônico e criptos. Olha o tamanho desse mercado. Então, comprar esse ETF vai permitir trazer para a tua carteira de investimentos gigantes desses setores e que, como podemos ver, teve um crescimento incrível nos últimos 5 anos. Mas veja o aumento só nos últimos 12 meses. Agora, então, você pode ver que tem possibilidade de investimentos para todos os bolsos e gostos. Cabe a você, então, analisar sua estratégia de investimento e ver se algum desses ETFs pode vir a se encaixar nela e te render bons lucros no futuro. Então, escreve agora aqui embaixo nos comentários qual o ETF que mais te interessou ou indica outro que de repente você conhece. E se você quiser também saber mais sobre o tema investimentos, principalmente nos Estados Unidos, eu criei um e-book que é gratuito para você, Investindo nas Bolsas de Valores Americanas.
E você pode acessar ele aqui na descrição desse vídeo, clicando no link. E você entrando nesse para fazer o download, você ainda vai poder ter acesso ao meu grupo silenciado e exclusivo do Telegram, onde somente eu posto diariamente notícias, comentários sobre ações, dicas, informações que você vai poder usar na hora de investir. Então, bons investimentos e até o próximo vídeo. Tchau!